Olá, meus queridos, paz do Senhor, recomeçando a nossa EBM, continuando com o nosso assunto sobre o fruto do Espírito, e eu quero lhe convidar a estar meditando conosco em mais um tempo juntos diante do Senhor. E eu quero lhe convidar, antes de qualquer coisa, a falarmos com o nosso Deus, a estarmos conectando a voz do Senhor ao nosso coração e o nosso coração à voz do Senhor. Ore comigo. Pai bendito, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse tempo, por essa oportunidade, por todos que estão conosco, Senhor, nos ouvindo, nos acompanhando, que a tua mão esteja nos direcionando e o teu Santo Espírito nos ensinando. Hoje e sempre te oramos. Amém, amém. Amém, meus queridos, amém, amém. Vamos continuar a falar sobre o fruto do Espírito. Você lembra o que falamos na semana passada? Este dia é o terceiro, sobre o fruto do Espírito. Então, no primeiro momento, falamos sobre a nossa necessidade de entender o que Cristo fez por nós, o porquê precisamos do Senhor em nossas vidas, o sacrifício do Senhor que fez com que tivéssemos a oportunidade de abraçarmos o Espírito Santo, de sermos morada dele, para então frutificarmos. Com o Espírito em nós, então nós frutificamos. E aí no último domingo falamos sobre 3 características desse fruto: o amor, a alegria e a paz. O amor é o eixo que move todos os outros pontos. E se eu e você entendermos bem o amor, ficará muito mais fácil entendermos não só as outras características, assim como a nossa própria caminhada com o Senhor. E aí falamos sobre a alegria, que é um estado nosso com o Senhor, por reconhecermos a salvação que vem do próprio Deus e respondemos então com a alegria, que caminha também junto com a gratidão, e a paz que é o alvo de todos nós, sempre tão falada, mas que só encontramos realmente no Senhor. Então a paz que é diferente de qualquer conceito que tenhamos já ouvido. Começamos então com esses 3 pontos e hoje vamos continuarmos então com mais 3 pontos. Hoje vamos falar sobre a paciência, sobre a amabilidade ou benignidade e sobre a bondade. E continuando, qual texto então, Regivane, de referência? O texto lá de Gálatas. Se você não nos acompanhou, você aproveita a tua Bíblia. Também convido você a estar ouvindo, estar vendo os outros assuntos, para que você tenha uma compreensão maior, mais abrangente, e assim não perca absolutamente nada. Gálatas 5, no versículo 22, versículo 23, a palavra diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria ou gozo, em algumas versões, paz, paciência ou longanimidade, amabilidade ou benignidade, bondade, fidelidade ou fé, mansidão e domínio próprio ou temperança. Contra essas coisas não há lei. Por que eu falei algumas versões? Porque de repente na sua versão pode estar diferente, você, tem alguma coisa errada? Não, fique tranquilo, está tudo certo. Apenas uma questão mesmo de versão. Mas nós vamos falar sobre essas palavras, buscando entendê-las no original grego, porque o grego é tão rico, é uma língua tão profunda, e ele vai nos dar uma direção quanto ao significado, que também vai nos ajudar na prática das palavras. Então é importante entendermos desta forma. Voltando ao nosso caso, seguindo o 4º ponto, a 4ª característica desse fruto, mas hoje sendo a primeira, falamos então sobre paciência. A paciência que também pode ser chamada de longanimidade. E aí sabe o que é interessante? Porque no grego ela vai tratar sobre uma palavrinha chamada macrotímia. Macrotímia traz essa ideia de grande ânimo. Macro, a palavra que nós falamos também no nosso português, macro significa grande, e tímia vem também de uma noção de respiração. Nós temos aqui o nosso órgão entre o pulmão e o coração, que se chama timo. O timo ele tem a ver com essa energia vital nossa também, enquanto corpo, enquanto físico, e o timo também ele tem a ver com a respiração. Então, esse fôlego que nós fazemos muitas vezes, e a macrotímia é justamente o grande ânimo, o grande respiração. Esse respirar mais demorado, sabe? Aquele contar até 10, aquele contar até 1000, respira, inspira, expira, e assim a gente caminha. Então, essa ideia da palavra no grego
é justamente essa, a de respirar fundo, de um ânimo longo, de um grande ânimo, que não se abala com frequência, então está sempre presente. A Bolton, o escritor, ele fala o seguinte: autocontrole que não se apressa a retribuir o mal sofrido. Então é a capacidade de você se conter diante de mazelas, diante de uma afronta, por exemplo, diante de algo que você não tem controle fora, mas você tem controle dentro. Então traz essa ideia. E aí nós vemos claramente que é uma característica de quem, Resmani? Do nosso próprio Deus. Na verdade, pode parecer repetitivo, mas é necessário frisar. Tudo que falamos sobre o fruto do Espírito é porque já faz parte, já constitui o próprio caráter do nosso Deus. E se você guardar no seu coração que falamos inicialmente, de que fomos feitos para a glória de Deus, e uma vez feitos para a glória de Deus, devemos refletir a sua imagem e semelhança. Então, quando nós falamos sobre desenvolver amor, alegria, paz, paciência, é porque o nosso Deus é. E o nosso Deus sendo, e eu e você buscando refletir a glória dele na terra, nós também devemos ser. Então, sabe quando você diz aquela expressão tal filho, tal pai? É mais ou menos isso que nós precisamos ser. Na verdade, mais ou menos não, totalmente. Então, eu e você precisamos ser tal qual o Pai é, tal qual Cristo é. Cristo veio, de fato, refletir o Pai para nós. O Salmo 103, versículo 8, diz assim: o Senhor é compassivo e misericordioso, lento para se irar e cheio de amor. Lento para se irar. Como nós precisamos disso, meus queridos? Como nós precisamos desenvolver essa lentidão para a ira nos nossos relacionamentos, nos nossos dias? E por que frisamos os relacionamentos? Porque essas qualidades do fruto, elas são vistas ou não nos nossos relacionamentos. Por que eu preciso de paciência? Nós vamos ver mais adiante. Mas para você pensar, quando eu estou diante de um conflito, ninguém precisa de paciência à beira-mar, tomando água de coco e um bronze. Não, você vai precisar de paciência nos momentos de divergências, nos momentos complicados. Você vai precisar de paciência para consigo mesmo, paciência na tua caminhada, enfim. E aí, nesses momentos, é quando você busca desenvolvê-la. E aí você tem que se ver livre da ira também nos momentos conflituosos. Então, lento para se irar é o nosso Deus. E eu e você, como somos? Será que temos tamanha lentidão? Será que temos tamanho autocontrole? Porque o nosso Deus tem. Salmo 103 nos diz isso. Nós precisamos, então, desenvolver porque o nosso Deus é. O nosso Deus, ele é muito paciente com o pecador. Por quê? Porque ele busca que esse pecador chegue ao arrependimento. Foi assim comigo, foi assim com você. E a paciência de Deus, a longanimidade do Senhor, ela existe justamente para que eu e você tenhamos a oportunidade de estarmos diante dele em arrependimento, reconhecendo os nossos erros. Porque o Senhor sabe que às vezes demoramos bastante para admitirmos as nossas falhas, admitirmos os nossos erros diante do Senhor. Muitas vezes fugimos, muitas vezes adiamos, muitas vezes negamos, mas quando eu chego nesse lugar de arrependimento diante do Senhor, Deus que é longânimo, então Ele vai me ouvir e Ele vai me perdoar e eu vou ter chance de um relacionamento com o Senhor. Então, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, a palavra diz assim: na verdade, o Senhor não demora em cumprir sua promessa, como pensam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente por causa de vocês. Não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. Percebe qual é o motivo da paciência do Senhor? O meu e o seu arrependimento. Não uma vez apenas, mas todas as vezes que houver necessidade. O Senhor aguarda pacientemente que eu e você cheguemos diante dele, dizendo: Senhor, sim, eu pequei. Assim como Davi: Senhor, eu pequei, Senhor, eu me arrependo diante do Senhor, que o Senhor purifique a minha vida, sabe? Então, a paciência do Senhor nos leva ao arrependimento, porque, caso contrário, se não fosse assim, seríamos destruídos. Mas Deus, ao mesmo tempo que é amor, Ele também é justiça, ao mesmo tempo que Ele é justiça, Ele é também amor. Então, Ele usa de seus atributos para que eu e você tenhamos sempre o melhor relacionamento com Ele. Nós precisamos, meus queridos, também de paciência, como falamos anteriormente em algumas situações de relacionamentos. Nós precisamos desenvolver a paciência, a longanimidade, essa grande respiração com as pessoas. Convivemos com pessoas, não somos ilhas, não vivemos isolados. E se tentarmos
vai ser muito frustrante. Nós precisamos de pessoas, eu preciso de pessoa, você precisa de pessoa, nós precisamos de gente. E com pessoas, você sabe, nem sempre é fácil, porque somos difíceis. E aí eu vou precisar de paciência para me relacionar, porque vai ser necessário, muitas vezes, liberar perdão, vai ser necessário manter a comunhão, desenvolver a sabedoria para os momentos, saber o que falar, como falar, em que circunstâncias, como me comportar, como entender o outro. E desenvolver tudo isso requer muita paciência, requer muito jeito, muito interesse, primeiramente. Então, se você tiver interesse em seus relacionamentos, com certeza você já fez uso e continuará fazendo uso da paciência para mantê-los, para que eles sejam, então, sustentáveis. 2 Coríntios 6, versículo 6 diz assim: mostramos quem somos por nossa pureza, nosso entendimento, nossa paciência e nossa bondade, pelo Espírito Santo que vive em nós e por nosso amor sincero. Paulo estava falando de seus sentimentos em relação aos coríntios e ele fala do quão necessária era a paciência para com aqueles irmãos. Não é diferente comigo e com você. Eu preciso de paciência nos meus relacionamentos, porque eu também vou precisar que outras pessoas sejam pacientes comigo. Eu não apenas preciso exercitar a paciência, mas eu entendo que eu muitas vezes vou precisar da paciência de outras pessoas. Então, a paciência ela vai nos sustentar a partir do Espírito Santo em nossas relações. Nós precisamos também de paciências, conforme Colossenses 3,12 diz assim: visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Nós fomos escolhidos por Deus como povo. Percebe mais uma vez a questão de identidade? Então, se Deus nos escolheu, nos privilegiou o fato de sermos seus filhos, povo escolhido do Senhor para a sua glória, é natural e consequente que eu e você desenvolvamos a paciência. Relacionamentos, meus queridos, há dificuldades. E eu vou precisar ter uma longanimidade para, diante das circunstâncias do cotidiano, do dia a dia, das diferenças de personalidade, de desejos, de vontades, exercitar a paciência, exercitar a grande respiração. Por quê? Porque eu entendo que eu sou chamada pelo Senhor a ser povo santo dele. E eu, sendo chamada por Deus, eu preciso refletir mais uma vez o que o Senhor mesmo faria. Eu gosto muito de pensar em diversas situações sobre a seguinte questão: o que Jesus faria no meu lugar? Como Jesus se comportaria? O que Jesus diria? O que Jesus sentiria? O que Jesus pensaria? Então, essa pergunta me ajuda muito e eu acredito que pode lhe ajudar também nesses momentos. Principalmente nesses momentos de raiva, de ira, onde a paciência parece faltar, onde parece não restar mais nada. Então, para e pensa: o que Jesus faria em meu lugar? O que Jesus diria? Como ele trataria essa outra pessoa? E você, lendo a Bíblia, então você vai ver exatamente como o Senhor se comportava em diversas situações, porque ele foi humano, ele foi homem como eu e você, e ele também foi tentado em muitas situações, mas sem pecar. Então, se ele foi tentado e não pecou, com certeza ele tem toda a autoridade para nos ensinar. E eu lhe convido a analisar, a meditar sobre a vida de Cristo Jesus, para que nesses momentos cruciais de sua vida, você consiga trazer à memória, através da própria mão do Senhor, o que o Senhor faria, para que você imite, para que você faça o mesmo e assim consiga a maturidade e o desenvolvimento cristão. Provérbios 16, versículo 32 diz assim: é melhor ser paciente que poderoso, é melhor ter autocontrole que conquistar uma cidade. Vão chegar inúmeras situações em nossas vidas, muitas delas não temos nenhum controle, não temos absolutamente nenhum controle. E aí o que fazer? Eu posso ficar irado, com raiva, com ódio, eu posso desenvolver sentimentos de amargura, sentimentos negativos que só vão prejudicar ainda mais a minha vida e a vida de quem está ao meu redor. Ou eu posso pensar nesse texto de Provérbios, que é a palavra de Deus, e dizer: ok, é melhor realmente eu me controlar do que eu conquistar uma cidade inteira. Percebe quão profundo é esse texto? Eu vou ler de novo só para você guardar. É melhor ser paciente que poderoso. É melhor ter autocontrole que conquistar uma cidade. Nós às vezes queremos poder, nós queremos, fama, status, queremos conquistar pessoas, lugares,
Mas se eu tiver tudo isso e não tiver a minha vida sob controle, o que você acha que eu farei com tudo que eu conquistar? Claro, eu vou acabar. Claro, eu vou destruir. Por quê? Porque eu não tenho controle sobre a minha vida. Como eu vou governar uma cidade? Como eu vou dirigir outras pessoas se nem a mim mesma eu sou capaz de fazer isso pela força, pelo poder do Espírito Santo? Não é na força do homem, não é na força do braço, mas é pelo Santo Espírito de Deus. Há inúmeras, além dessas necessidades que nos chegam, que não temos controle, nós precisamos muitas vezes esperar algo acontecer, e a espera é angustiante. A espera às vezes trava a nossa emoção, mas nesses momentos de espera é quando podemos exercitar a paciência. Então deixa eu lhe dar uma dica. Nesses momentos em que você se perceber diante de situações com pessoas, com espera, situações fora do teu controle, impossibilidades e outras inúmeras questões, perceba esses momentos, perceba essas situações, não como apenas controvérsias, não apenas como reveses para você, mas pense como oportunidades. Olhe aquela situação e diga, ótimo, uma oportunidade para exercitar a paciência. Uma vez eu ouvi uma determinada pessoa e ela dizia assim que seria difícil orar por isso, porque sabia que iam vir situações conflituosas. Mas claro, porque nós precisamos entender que quando eu vou perceber que eu estou sendo paciente ou não, quando eu me perceber dentro de uma situação ruim, que me exigirá essa conduta. Então assim eu lhe dou uma sugestão. Quando você se perceber nesses momentos, olhe como oportunidades e peça força ao Senhor e paciência para passar por elas. Bom, primeiro ponto. Segundo ponto, então, amabilidade, ou, na maior parte das versões, benignidade. A benignidade também vem do grego e ela traz uma ideia muito importante para mim e para você. É uma gentileza simpática ou doçura de gênio que deixa os outros à vontade e recua diante da ideia de provocar dor. Então, é alguém que é gentil, alguém que é bom, alguém que é útil, alguém que está num processo de amadurecimento e de adaptação. Porque perceba, às vezes você pode pensar, não, eu não tenho nada disso, ou eu nunca vou conseguir isso. Primeiro ponto, guarde no seu coração, nós estamos em processo de crescimento. Nós estamos buscando atingir a perfeição à altura de Cristo Jesus. Então não se perturbe se você não identificar essas características em você. Novamente, veja como um tempo de oportunidade para que você avance, para que você tenha um modelo padrão que é Cristo Jesus, a mesma pessoa do Espírito Santo na sua vida, lhe ajudando, lhe tratando, para que você chegue mais perto do caráter do Senhor. E tudo isso para quê, Rayane? Para que eu seja glorificado? Não. Para que Deus seja visto na sua vida e você esteja de fato a imagem do Senhor, para que você esteja de fato glorificando e dando toda a honra àquele que já lhe fez e agora lhe deu a responsabilidade de crescer nesse processo, de amadurecer. Então a benignidade é essa gentileza que vai te proporcionar também mais semelhança com o caráter do Senhor. Isso em diversos momentos. Porque o nosso Deus, ele é benigno. A Bíblia fala inúmeras vezes. Basta você abrir em um salmo que você vai ouvir a palavra falando sobre a benignidade, a amabilidade do Senhor. Basta você olhar a natureza, basta você admirar a criação, basta você estudar a Bíblia, você ver os eventos ao longo das gerações da história, que você vai perceber claramente o quão bom, o quão benigno, o quão amável o nosso Deus é. Até quando Ele nos julga, Ele é benigno. Até quando Ele nos trata, nos disciplina, Ele nos trata pela sua benignidade, pela sua amabilidade. Como um pai trata um filho que corrige, não porque quer ver o mal para o filho, não, pelo contrário, Ele quer ver aquele filho bem. Então o Senhor também nos trata com benignidade em seus julgamentos. Jeremias 31, versículo 3 diz assim: há muito que o Senhor me apareceu, dizendo, porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Veja que versículo lindo, o amor de Deus é eterno e Ele nos atraiu esse próprio amor pela sua benignidade, pela sua amabilidade, pela sua gentileza, pela sua doçura. Nós fomos atraídos para o amor de Deus, porque Ele mesmo demonstrou o quão poderoso é esse amor. Meus queridos, tem uma ideia que fala o seguinte: como a gente atrai abelha? Com mel, com mel. Então, a doçura, ela atrai. A doçura, ela atrai. E também isso deve ser uma
característica no meu e no seu caráter. Salmos 63, versículo 3 diz assim: porque a tua benignidade é melhor do que a vida. Perceba, melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão. Se você acha a vida excelente, mais excelente ainda é a benignidade do Senhor. A palavra diz assim: e por essa razão nós louvamos a Deus. Por essa razão nós glorificamos a Deus, porque a benignidade do Senhor é melhor do que a vida. É o que nos proporciona o entendimento do seu amor. É o que nos atrai à presença do Senhor, o quão benigno nosso Deus é. E ela também produz em nós o arrependimento. Romanos capítulo 2, versículo 4, diz assim: ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. A benignidade do Senhor, assim como também a paciência, a longanimidade de Deus, provoca em nós um processo de arrependimento. Então, quando eu entendo quão benigno o Senhor é e quão pecadora eu sou, quão necessitada eu sou, e percebo toda a obra de Cristo através do seu sacrifício, da sua morte, de tudo aquilo que ele veio passar, de tudo aquilo que ele veio sofrer, porque Cristo também foi longânimo em toda a sua ação. Então eu consigo chegar nesse lugar de arrependimento quando eu percebo a minha necessidade e aquele que supre a minha necessidade em todo o tempo. E eu não estou falando de necessidade física, material, natural apenas. Eu estou falando de necessidade de alma, de espírito, de vida interior. Então, em Cristo eu entendo, através da sua própria benignidade, quão próxima eu posso ser do Senhor. E aí, através desse segundo passo, após o arrependimento, eu chego na conduta cristã. Porque tudo isso, meus queridos, todos esses pontos, eles vão sendo aperfeiçoados na nossa conduta cristã. Nós vamos avançando, nós vamos crescendo. Provérbios 3:3 diz assim: não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, carregue com você para onde você for. O tempo inteiro, carregue com você. Nós precisamos de benignidade, novamente, os nossos relacionamentos, conosco mesmo. Nós precisamos sermos amáveis conosco, sermos bons conosco, sermos benignos conosco também. Então, a nossa conduta cristã, ela precisa ser direcionada por essa doçura. E isso não tem a ver com a questão de, ok, então eu vou fechar os olhos para tudo que é ruim, para tudo que é mal. Não. Eu só vou, de fato, desenvolver o caráter do próprio Senhor. O que o Senhor faria? Recorda? Então, o que o Senhor faria? Eu vou responder à altura daquela situação, mas não pela situação, por aquilo que o Espírito Santo tem desenvolvido na minha vida. E aí, mais uma vez, eu consigo transparecer uma semelhança com Deus. Lucas 6,35 diz: amai, pois, a vossos inimigos, e fazei bem, emprestai, sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão. E sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. O nosso Deus, a Bíblia diz que Ele não faz exceção de pessoas. O sol nasce todos os dias, para os bons e para os maus. A chuva cai para os bons e para os maus. Muitas vezes nós escolhemos com quem seremos benignos, com quem seremos amáveis, com quem seremos doces ou não. Nós fazemos acepção de pessoa quando o fruto do Espírito não está desenvolvido no nosso coração. Então, se o nosso Deus é assaz benigno, Ele é muito benigno, eu e você precisamos imitá-lo, precisamos transparecer essa característica do nosso Deus em nós, para que as pessoas conheçam também a Deus. De repente as pessoas nunca ouviram falar sobre Cristo, ou se ouvem, não têm um relacionamento com Ele, não conhecem a Deus de com Ele andar, mas nos conhecem. E ao nos conhecer, então, elas têm a oportunidade de ver Deus refletido em nossas vidas. Então, que a sua vida reflita tanto a presença de Deus, que as pessoas, ao buscarem conviver com você, ao buscarem estar com você, elas encontrem o próprio Senhor. Em que ponto, Regivane? No caráter, no jeito, no tratamento. A palavra diz que nós seremos reconhecidos como discípulos de Cristo pelo amor. E uma das características do amor é ser amável. Parece redundante, mas trazendo a ideia da amabilidade como benignidade, como utilidade, como doçura. Ninguém quer ser maltratado, ninguém quer ser pisado, ninguém quer sofrer dano. E principalmente, meus queridos, quando tratamos sobre a nossa vida interior, sobre as nossas emoções, sobre os nossos sentimentos.
Então nós precisamos de fato fazer ao outro aquilo que gostaríamos que fizessem a nós. Então, como gostamos de pessoas dóceis, como gostamos de pessoas benignas, e por que muitas vezes negamos essa benignidade a outros? Porque muitas vezes negamos essa paciência, a longanimidade a outras pessoas. Precisamos pensar melhor sobre isso. E o terceiro ponto, então, que parece semelhante à benignidade é a bondade. A bondade, ela se aproxima sim com a benignidade, mas entenda a benignidade como a geradora da bondade. Então, a benignidade, digamos que seja os sentimentos, as emoções, esse desejo do coração. E a bondade, então, é o resultado dessa benignidade, que vai me conduzir a uma ação, que vai me conduzir a uma prática. Então, Lightfoot, ele diz que justamente isso, né? Que a diferença entre uma e outra é que a benignidade tem a ver com coração e a emoção, e a bondade é a prática desse coração. Jesus, por exemplo, quando ele, no livro de Mateus, ele expulsa os mercadores do templo, naquele momento ele está agindo com bondade. Redvane, bondade, sim, ele está agindo com bondade porque o nosso Deus, ele é imutável, Cristo também é imutável. Então, o que ele era em todo tempo, em todo lugar, em toda situação. Então, por mais que aquilo parecesse uma demonstração de furor, de raiva, de ira, aquilo era o resultado da benignidade no seu coração, pelo zelo que ele tinha com o templo do Senhor. Então, a benignidade que havia no seu coração lhe levou a conduzir a bondade. Então, naquele momento, ele está tratando aquela situação com bondade, ainda que nos pareça o contrário. Então, a demonstração da bondade, o resultado é o resultado da benignidade em nossos corações. É a ação que vem após um sentimento, após uma emoção. Naquele momento, então, Cristo trata com bondade. E um momento em que Cristo está tratando com benignidade é quando ele está, por exemplo, com a mulher pecadora, que vem ungir os seus pés, e ali ela se quebranta, ali ela derrama aquele perfume tão precioso nos pés de Cristo. E naquele momento, então, o coração de Cristo, ele está benigno, ele é benigno. Então, naquele momento, ele responde com tamanha benignidade. Esse texto você vai encontrar lá em Lucas, no capítulo 7. Mas, no geral, então, a ideia da bondade, ela vai tratar sobre prosperidade, ela vai tratar sobre benefício, generosidade, que brota do coração benigno, por sinal. Então, ela traz toda essa ideia. E também, ela traz a ideia de quem Deus é. Novamente, você vai encontrar lá em muitos salmos, o próprio Davi e outros salmistas falando sobre a bondade do Senhor. Meus queridos, a bondade do Senhor, ela é muito atraente, assim como a benignidade. No Salmo 100, no versículo 5 diz: porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Porque o Senhor é bom. E é uma expressão que nós usamos tantas e tantas vezes, inclusive. Deus é bom, Deus é muito bom, Deus é sempre bom, em todo tempo Deus é bom. E realmente, em todo tempo, Deus é bom, e Deus é bom em todo o tempo. Mas perceba quão profunda é essa fala, quão profundo é esse nosso desejo, esse nosso pensamento, na verdade, bíblico da bondade do Senhor. E o que o Senhor quer então? Já que Ele é muito bom e nós atestamos isso com palavras, atestamos isso no nosso coração, o que o Senhor quer? Miqueias 6, versículo 8 diz: ó povo, o Senhor já lhe declarou o que é bom. E o que Ele requer de você? Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. O que Deus quer de mim e de você é a mesma coisa que Ele tem. É a mesma coisa, inclusive, que Ele é. O que Ele quer de bom, Ele quer que nós também sejamos. Assim como se você for pai, se você for mãe, você quer que o seu filho, que a sua filha, ele imite em caráter, em conduta, em ações, nas direções da própria vida, Deus também quer isso para nós. Deus é bom, então Ele quer que sejamos bons. E por que então Ele quer isso de nós? Por que então nós precisamos agir com bondade? Provérbios 14 vai nos dar a direção. O que no seu coração comete deslize, se enfada dos seus caminhos, mas o homem bom fica satisfeito com o seu proceder. Por quê? Porque isso vai gerar em nós
uma alegria, isso vai gerar em nós uma satisfação durante a nossa caminhada. Eu não sei se já aconteceram situações na sua vida de você olhar para trás com arrependimento, com dor, com pesar, por ter feito algo ruim ou por não ter feito o que deveria fazer. Quando você e eu agimos com bondade, aquele pensamento, de repente, ele vai ser um pensamento de paz, um pensamento de satisfação, porque agimos conforme o Senhor agiria. E assim eu caminho seguro no viver, assim eu passo mais um dia, eu caminho com mais firmeza, eu trilho com mais segurança, porque eu sei exatamente como agir. A bondade, então, também ela nos protege, porque ela nos coloca perto do Senhor, e perto do Senhor estamos sempre seguros, imitando o caráter do próprio Senhor em nós. Para que agir, então, com bondade, Regivane? Para que? Qual é o propósito dessa ação? Salmos 23, no versículo 6 diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias, andar na presença de Deus. Esse é o nosso propósito, esse é o nosso para quê. A bondade, então, vai possibilitar com que você e eu andemos na presença do Senhor, estejamos na presença do Senhor todos os dias, e ela vai nos acompanhar, assim como a misericórdia do Senhor, que é a causa de não sermos consumidos, a misericórdia do Senhor que se renova todas as manhãs sobre as nossas vidas. A bondade do Senhor também nos acompanha, a bondade do Senhor também nos cerca, para que estejamos em sua presença, porque se não fosse a bondade do Senhor, não haveria eu e você, não estaríamos aqui agora, porque quantas vezes nós erramos, quantas vezes negamos inclusive aquilo que queremos do próprio Deus ou queremos de outras pessoas, quantas vezes deixamos de agir com bondade, com benignidade, com paciência, e queremos que as pessoas ajam assim conosco. Então, se de fato recebêssemos apenas aquilo que doamos, pare e pense, o que você receberia? O que voltaria para você de acordo com aquilo que você mesmo oferece? Isso, meus queridos, é uma reflexão, essa é uma reflexão muito importante, porque isso vai dizer exatamente onde eu estou, estamos vendo onde nós precisamos chegar, e isso então vai trazer a reflexão, o que eu preciso fazer para chegar até lá. Mas lembre uma coisa, não é pela sua força, não é pela minha capacidade, é pelo nosso reconhecimento. E esse reconhecimento, então, eu vou clamar pelo Espírito Santo, eu vou dizer: Senhor, eu não posso, Senhor, eu não tenho a mínima condição, mas eu sei e eu creio que o Senhor tem. Então me ajuda pelo teu sangue, pelo teu favor, porque Cristo ocupou o nosso lugar na cruz, para que então fôssemos aperfeiçoados pelo sacrifício dele, pela justiça dele. Agora ele nos deu as condições para sermos pacientes, para sermos benignos, para sermos bondosos, porque ele agiu assim para conosco. Amém, meus queridos? Então, por hoje nós paramos aqui, vamos continuar na próxima semana, mas reflita durante a semana novamente sobre como tem sido a sua conduta. Será que você tem ofertado tanto quanto você tem desejado receber? Será que a sua medida tem sido justa? Será que a minha medida tem sido justa? Oremos ao Senhor. Pai bendito, muito obrigada por esse tempo. Que o Senhor nos dê a graça, Senhor, de continuarmos na Tua presença. Ajuda-nos, Senhor, nos nossos relacionamentos. Ajuda a Tua igreja, onde houver um filho e uma filha Tua. Em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Amém, amém, amém. Amém, meus queridos. Deus nos abençoe poderosamente, hoje e sempre. Obrigada, obrigada pela companhia.